Estamos de volta, gente, e esse tema está realmente sensacional. Nós estamos falando aqui, nós lemos um texto que está lá no livro de Juízes, e nós estamos falando aqui sobre Débora. E Débora foi uma mulher guerreira, uma mulher cheia de Deus e foi escolhida por Deus para ser profetisa, recebeu esse dom maravilhoso de ser profeta de Deus, profetisa. E também ela foi a quarta juíza em Israel. Foi a única juíza da linhagem dos juízes de Israel, foi a única mulher. E aí a gente está dizendo assim, como assim uma mulher, né, foi escolhida para ser juíza naquele tempo, no Velho Testamento, e também essa mulher liderou uma grande batalha de Israel contra um grande inimigo que era o rei Jabim da cidade de Canaã. E a gente está falando sobre isso, os improváveis de Deus. Como Deus escolhe pessoas comuns, pessoas simples, porque Débora também era casada, pessoas comuns, pessoas simples, e para realizar coisas maravilhosas e grandiosas, né? Porque Israel foi, vamos dizer assim, foi salvo pela mão de duas mulheres. Deus escolheu duas mulheres. E hoje, agora nesse quadro, nós vamos falar sobre essa segunda mulher, que foi Jael. E quem foi Jael, né, nessa história? Jael foi a mulher que era esposa de Eber e também era de Israel. E Deus escolheu ela para matar o inimigo, para realmente destruir o inimigo que era Sísera, o comandante dessa jornada aí. E aí a gente vai falar sobre essas mulheres, o que é que elas tinham, não é? Elas eram improváveis de verdade, não é, Valéria e Maísa? Porque quem também ia prever que Deus ia escolher Jael e não Baraque para matar o inimigo. Aí Deus escolhe uma outra mulher, que é Jael. Que é incrivelmente, porque você... Não é? Incrível. Essa mulher ter coragem, né? Mas tudo isso foi a questão da profecia, né? Sim. Profecia não. Quando o Baraque disse que Débora ia com ele, só vou se você for comigo, aí ela concluiu a profecia. Tudo bem, nós vamos para a guerra, eu vou com você, a vitória ia ser sua, mas só vai ser dado na mão de uma mulher. Ninguém sabia que era essa mulher, né? Que a gente vai contar agora, né? Mas tudo o improvável já começou desde o comecinho dela. Débora juíza, Débora profetiza, liderando a batalha e o final da história na mão de uma mulher. Na mão de uma mulher que realmente chegou à vitória, não é? Porque concluiu, Deus, né? Concluiu essa vitória. Mas aí, falando de Jael, dessa mulher que Deus escolheu também, e a gente estava falando exatamente isso, como Deus escolhe duas mulheres para salvar Israel. E hoje, Deus pode escolher, sim, mulheres para restaurar uma cidade, um povo, uma nação. E por que não? Se Deus escolheu no Antigo Testamento que Jesus ainda não tinha chegado, não é? Não era ainda a nova aliança e nós estamos hoje na nova aliança. E por que não Deus escolher tantas mulheres como Deus tem escolhido? E eu sei que você pode ser uma dessas que está aí sentadinha no seu lugar, achando que não é comigo não, pois é com você. Deus chamou você, você tem uma missão e nós queremos falar sobre o que é ter essa missão, o que é que você vai precisar usar. A coragem, né, Valéria? A coragem. Era isso que eu ia falar, né? Diante, a gente contextualizando para a nossa realidade de hoje, quantas mulheres estão aí assistindo, homens, que estão muitas vezes achando que são impotentes, que não tem condição de fazer nada, e com certeza tem. É você começar a ter coragem, você acreditar em você. Acreditar, porque Deus ele tem um projeto em cada um de nossas vidas. Em cada um. Você não pode se comparar com ninguém, porque o que Deus tem com você é seu, é diferente do que tem com outras pessoas. Exatamente. Então, é isso que você precisa, buscar essa coragem, começar a se antenar para dizer assim, peraí, o que é que está faltando? O que é que está faltando que precisa ser mudado, né? E que depende de mim. Né? E quando você fala do que é que está faltando, uma coisa que você deve observar
é que sempre quando Deus chama, nós não temos tudo, não é? Nós não temos tudo, não temos o recurso todo, porque Deus sabe quem somos e Deus vai dando aos poucos, E né? às vezes não Deus sabe vai nem qual liberando a capacidade. bênção, exatamente. Deus vai liberando na medida que você vai realizando. Lembra de Neemias também? Quando ele começou aquela grande obra e ele começou ali, não é? Foi. Devagar, aos poucos, sabia nem quando é que ia terminar, mas ele enfrentou, ele foi. Então, coragem. A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de coragem, não é? Então, nós não temos, às vezes, tudo. Nós vamos ter, às vezes, uma coisinha só. Primeiro, a fé e a coragem. E começar, não é, Valéria? Né, Maísa? E começar, não é? Porque você imagina essa mulher, né? Como foi para ela dar de frente e ela ser a pessoa responsável quando ela viu na oportunidade para matar aquele homem? Quer dizer, foi assim, ela usou de muita coragem, de muita esperteza, de muita audácia. Isso, né? É verdade. E nessa vida, Sandra e Maísa, e vocês que nos assistem, só vai caminhar nessa vida quem for audacioso, quem tiver coragem, quem tiver fé. É essa para você vencer os obstáculos da vida. Porque os obstáculos eles estão presentes na minha vida, na de Maísa, na de Sandra, na de todos. É verdade. Quando a palavra do Senhor diz assim, na vida tereis aflição, Ele está dizendo para todos nós que vamos ter aflição. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, assim, aquela mulher, ela imagina quando eu acho que ela ficou. E ela teve que ser tudo muito rápido, né? Assim, com muita habilidade. Eu acredito que quando Deus dá uma missão para alguém, Deus vai capacitar aquela pessoa, claro. Então, Jael, ela estava ali, sabendo, crendo que, bom, se Deus me chamou para matar o inimigo, eu sou capaz. Eu sou capaz. Então, a gente está falando realmente de a gente acreditar e confiar em Deus, naquele que entregou a missão, não é? Exatamente. Porque, para você que está chegando aí agora, Jael, ela foi uma outra mulher que Débora profetizou que nessa batalha, quem ia matar o inimigo não seria Baraque, seria uma outra mulher, e foi Jael. E a Bíblia diz que ela estava numa tenda, não é? A gente não sabe como ela foi exatamente naquele dia para a tenda, mas Deus colocou ela lá, né? E Deus colocou com certeza no coração dela que o inimigo ia chegar lá. E ele chegando, minha filha, resolva. E é lindo porque a Bíblia diz que quando o inimigo entra na tenda, ele pede água, ela dá leite, não é? Porque a água talvez deixasse ele acordado, o leitinho, né? Talvez colocasse ele para dormir logo, né? Não sei se isso era um ritual deles lá, mas a Bíblia diz que foi com muita classe que essa mulher Jael recebeu o inimigo e matou o inimigo. Sabe, queridos, eu vejo que Deus, eu sinto que Deus fala ao nosso coração de que nós precisamos ser corajosos e devemos também usar as estratégias que o Senhor nos dá. Nós precisamos ter estratégia, ser mais cauteloso na hora de falar, ser mais cauteloso na hora de agir, buscar ouvir de Deus qual é a estratégia para vencer aquela batalha. Porque eu acredito, Valéria e Maísa, que tem estratégia para cada batalha. Toda batalha tem estratégia. Verdade. Né? Porque nós temos aflições, temos situações, todos nós passamos por tudo. E às vezes a gente quer tomar posições que acaba enfrentando o inimigo, mas aí em vez de amenizar o negócio fica pior, né? E nessa história foi bem interessante porque eles foram para a batalha, Deus falou que ia vencer a batalha, né? E de fato foi vencida a batalha. Foi vencida, claro, e o comandante, que era o bambambam da época, que era saiu fugido, né? Saiu fugido e entrou na tenda dessa mulher, nessa mulher que improvável, né? Que assim, que chegou lá, ela conhecia, né? E eles tinham paz, né? Eles tinham paz ali, esse comandante e essa família tinha paz. Por isso que ele entrou com tranquilidade na casa dela. E a estratégia foi
fazer, dar leitinho, aconchegar, aquilo tudinho, para depois fazer o que era para ser feito. Exatamente. Que era para acabar com aquela situação. E acabou, e foi brilhante, né? Verdade. E é assim que a estratégia que Deus quer dar para você também, né? Medo tem, né? Nós temos medo, nós temos ansiedade, mas nós temos Deus e temos fé, né? E não é isso, Valéria, que... É exatamente. Precisamos vencer esse medo, não é? A gente precisa Os medos. vencer esse medo, né? Esse medo, ele existe normalmente em cada um de nós. Só que a gente não pode deixar o medo virar um pânico. Ele faz parte de nós, mas eu tenho que ter coragem. Principalmente quando eu, como no caso, que elas conheciam a Deus e que Deus tinha mandado. Quer dizer, se Deus mandou, o que é que eu tenho que ter medo? Isso, Não é? verdade. Se Deus mandou, então se eu ando sempre na direção de Deus, eu não tenho que ter medo. Porque Deus, Ele nos capacita. Então, quantas pessoas estão nos assistindo agora e que estão paradas? Por quê? Porque tem medo, porque não acreditam que pode dar certo as situações. Isso. Às vezes até está com tudo já organizado, Deus está mostrando, sinalizando, mas muitas vezes não consegue enxergar porque tem medo de dar o primeiro passo. Então nós temos que arriscar. A vida é feita de riscos. Nós temos que correr riscos, porque é correndo risco que a gente vai acertar. Uma vez não acertando, não significa que a batalha está Vencida, né? vencida. Não. Apenas é um aprendizado para eu me levantar de novo e já ver como da próxima vez, agora em seguida, qual a estratégia nova que eu vou usar para eu seguir em frente e conseguir vencer. Então, é isso que eu quero deixar nessa manhã para vocês, né? Lutem, não tenham medo, não se achem anulados, não se achem incapazes, porque Deus lhe capacita. E todos nós nascemos com capacidade, todos nós nascemos com inteligência. Só falta você colocar em prática, né? Você acreditar em você. E segundo, em primeiro lugar, eu tenho que acreditar que Deus me ama, que Deus é maior do que todas as coisas, que Deus está comigo. E aí sim, eu começar a orar, começar a conversar com Deus e Deus vai mostrando as estratégias. Porque essa vida, sabe como é que a gente ganha? É com estratégias. Com certeza. E nem sempre uma estratégia vai ser igual para uma situação, é igual para outra, não. A gente tem que ter sabedoria, né? Inteligência, tem que ter uma maturidade cada vez mais emocional para você começar a entender que caminho eu vou seguir, como vai ser, para a gente poder realmente ir vencendo as batalhas da vida. E o medo, você vai jogando fora, porque sem medo a gente vai longe, né? Verdade. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele é incrível, né, Sandra? Ele é, verdade. Então hoje a gente quer deixar essa mensagem para vocês. Uma mensagem de fé, de coragem. Se você realmente colocar no seu coração de obedecer a essa missão que Deus mandou você fazer, a essa missão que Deus colocou em suas mãos, tenha fé, use a fé, tenha coragem, seja ousada, foi isso que nós falamos aqui, seja ousada, não é? Porque a coragem não é a ausência de medo, a gente vai e faz com medo mesmo. Exatamente. Mas creia que Deus é com você, que Deus que lhe capacitou. E as estratégias Deus vai lhe dar. Assim como Deus deu a estratégia a Jael, que foi da prudência, da sabedoria, Deus vai te dar também as suas estratégias, não é? E a prudência e a sabedoria devem estar nelas. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que o próximo sábado, se Deus quiser, nós vamos estar aqui. Obrigada às duas meninas aqui por estarem conosco. Um beijo no seu coração.